Fala pessoal, que bom ter vocês aqui. A gente vai estar falando um pouquinho aí sobre o vídeo anterior. A gente gravou no último vídeo aí uma conversa bastante relevante sobre o que é ser um tech recruiter, né? E a gente trouxe até alguns assuntos sobre como desmistificar algumas coisas, né? E falamos também sobre as bases essenciais ali que precisa ter para entrar na área de recrutamento, sabendo que essa área é dinâmica, né? Então, assim, eu sei que muitos de vocês devem estar pensando agora, tipo, ah, Gabi, já entendi ali a teoria, mas como é que eu começo a trabalhar de verdade, né? Como é que eu dou o meu primeiro passo dentro da área de tech recruiter e também ali por onde eu começo, de fato, a buscar pessoas. Né? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer hoje aqui. Então, chega de teoria, a gente vai falar um pouquinho da prática. Então, eu preparei alguns tópicos aqui muito objetivos, né? Então, chega de enrolação. A gente vai falar esse mês, inclusive, sobre quais são os caminhos que você segue, né? Ferramentas que você usa, claro que não pode ser ferramentas pagas, porque realmente você vai estar iniciando aí na área. Né? Então, falando um pouquinho aqui, a gente vai falar aí sobre a parte aí de sourcing, que é a busca booleana, que muita gente usa, muita gente não usa, né? Inclusive a booleana nem sempre ela é positiva em algumas buscas, né? E também ali o alinhamento de perfil, que é muita gente fala JD, Job Description, então, o descritivo da vaga, né? Enfim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alinhamento de perfil. E falar um pouquinho da abordagem, né? Muita gente fala de abordagem humanizada, né? Mas será que a gente faz essa abordagem? Será que a gente pratica isso no dia a dia mesmo? No sentido ali com o candidato? A gente vai trazer ali o pitch, que muita gente fala assim sobre qual que é a abordagem, qual o segredo da abordagem, né? Não existe, sim, uma receita para abordagem perfeita, né? Tipo, essa abordagem que a Gabriela me passou fez eu fechar uma vaga de Java. Beleza, mas pode ser que funcione só para Java. Né? Então a gente tem que cuidar também ali o perfil que você trabalha, né? E o último, que isso é muito importante, um recrutador entender desde o momento que ele inicia, o hub de talentos, tá, gente? Eu falo muito sobre isso. É muito importante um recrutador ter um hub de talentos dele, né? Não só da empresa, porque eu sempre digo, o recrutador, ele não é da empresa. O recrutador é um profissional que está trabalhando para uma empresa, né? Então, assim, por mais que a empresa tenha um processo, você aqui conversa com os profissionais de mercado. Então, você vai estar vendendo ali uma vaga para o profissional que você está falando no mercado. Né? Então, é isso, gente. Esses vão ser os tópicos aí que a gente vai falar um pouquinho. É muito importante aí que você siga conosco aí, tá? Falando um pouquinho do sourcing, né, inteligente, o que, que seria exatamente isso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também eu vou mostrar aqui na prática, até eu trouxe aqui para vocês verem, de uma vaga, inclusive ela é muito, muito trabalhada no Brasil, né? E principalmente ali tem bastante vaga de Java em São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Eu falo esses grandes centros porque as empresas agora elas voltaram para o híbrido, né? Ou para o presencial e acaba que esses são se dizer assim, alguns centros ali que detêm mais de profissionais trabalhando de forma híbrida nestes locais, né? Então, ele falando um pouquinho, né? A gente tem ali a busca que todo mundo usa, que geralmente muitos recrutadores usam de forma gratuita, é a busca do LinkedIn. Né? Então, lá no LinkedIn, a gente pode fazer essa busca booleana. A booleana, na verdade, é você usar as aspas ali para buscar exatamente o que você quer um Java, né? Mas alguma coisa, que o AND or not, né? Também são buscas que tu vai somando coisas que você quer no seu perfil. Então, eu quero um Java de São Paulo, por exemplo, né? Então, caso eu não queira, por exemplo, geralmente perfil de Java, gente, vem com JavaScript, né? Porque o LinkedIn ele não faz separação de que Java e JavaScript não são as mesmas coisas, né? Então acaba que quando tu busca um perfil de Java no LinkedIn, lá na busca booleana, aparece todo mundo também de JavaScript, e daí às vezes tu vai ver a pessoa, ela não tem Java de fato, ela tem JavaScript. Pode ser isso um dos fatores, às vezes, de que muitos candidatos às vezes reclamam, o recrutador estava com uma vaga de Java, foi lá e me abordou, né, me mandou uma mensagem automática, né? Então pode ser esse o caso também, porque quando tu busca no LinkedIn, se tu não usar a booleana de botar, entre aspas, Java and, né, entre aspas, São Paulo, not JavaScript, entre aspas, ele não vai tirar o JavaScript, entendeu? Então, às vezes é interessante usar essas palavras nesses contextos aí que acaba gerando um desconforto de ambas partes, né? Então também dá para buscar no GitHub, inclusive eu vou gravar um vídeo só falando sobre GitHub, de como busca, inclusive. Tô devendo para um profissional do mercado aí um vídeo sobre GitHub e nesse vídeo eu vou gravar sobre isso também, tá? E Stack Overflow. Eu já usei bastante lá em 2000,
2019, né, que eu comecei trabalhando como Tech Recruiter, 2018, eu usava bastante o Stack Overflow. Né? Então eu ia lá, procurava as dúvidas também e ia no perfil da pessoa e às vezes ela tinha um contato lá. Né? Então também dava para fazer isso. Mas o Stack Overflow, ele não vai ficar obsoleto, obviamente. Mas ele não está sendo usado tanto quanto hoje, sei lá, um grupo, né, um WhatsApp de troca, um Discord, enfim. Então, ele está sendo usado com menos frequência, né? Então, também eu não tenho usado tanto para buscas, mas dá pra gente ainda dar uma olhada, ver se ele ainda é efetivo para isso, né? Bom, então vamos lá. Deixa eu apresentar minha tela aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. E a gente já começa a falar sobre a parte ali de sourcing. Sourcing é a busca, tá, gente? Inclusive, agora no exterior tem uma profissão chamada Tech Sourcer, né? Que tu pesquisa lá, tu vai ver que é uma pessoa que trabalha muito com formas de buscar candidato no mercado de trabalho de TI, né? Então, assim, existem N formas. Não existe somente o LinkedIn, tá? O grande erro do recrutador é achar que o LinkedIn é o centro de tudo, né? Ah, mas Gabriela, mais de bilhões de não sei quantas pessoas usam o LinkedIn. Ok, beleza? Sim, não estou dizendo que não. Né? Eu estou dizendo que o recrutador se ater à pesquisa somente no LinkedIn é um dos grandes erros que a pessoa tem de também, às vezes, demorar dias para achar um perfil. Né? Porque o próprio nome já diz, você não é um headhunter. Né? Se você é um hunter, você tem que buscar as pessoas onde elas estão. Entendeu? Então, nem sempre elas estarão somente no LinkedIn. E também o algoritmo do LinkedIn, ele te limita de pessoas a primeiro, segundo e terceiro grau, né? Então, se você não tem conexão, sei lá, com o Sayajin do Java lá da Europa, você não vai ter contato com os outros Sayajins da Europa, entendeu? Então, a gente tem que ter essa noção também. Tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. E a gente já começa. Pronto. Então, vamos lá. Vou fazer uma pesquisa aqui de um perfil. A gente pode até usar Java como exemplo, né? A gente está falando Java. Existem duas formas. Você pode usar booleana, né? Eu sempre digo isso. Java and Java com, né? Aqui uma framework, escrevi tudo errado. Framework de front-end também, né? São Paulo. São Paulo tu vai estar limitando a São Paulo, né, gente? Tipo, Gabriela, eu não quero limitar São Paulo, não aqui na pesquisa booleana, eu quero limitar lá na busca do filtro do LinkedIn. Beleza, pode fazer. Eu até indico, né? Porque aqui as pessoas vão limitar somente a São Paulo, mas vai que tem alguma exceção ali, a pessoa atualmente não está com, né, a tag de São Paulo, mas não está morando em São Paulo, né? Esses dois aspectos também. Eu acho que aqui no algoritmo da booleana a cidade vai ser pega de um jeito e lá no filtro do LinkedIn de outro. Já mostro pra vocês qual que é o filtro do LinkedIn que eu tô falando. E aqui eu vou botar not, né? JavaScript que eu falei pra vocês, né? Script. Vou pesquisar aqui. Vamos lá. Esse já se chama o sourcing, né? A gente já tá fazendo aqui o sourcing. Aqui tem que escolher o que tu quer, né? Bom, a gente quer pessoas, a gente vai pegar pessoas. Bom, aqui então tem aquilo que eu falei pra vocês, conexão de primeiro, segundo e terceiro grau. Lembrando que isso aqui tu não consegue fazer dependendo se você não pagar o LinkedIn, às vezes você não consegue, daí só aparece os 3 primeiros perfis aqui. E localidade, que foi o que eu disse que é um dos filtros ali que você pode inserir, que é a localidade do próprio LinkedIn, que são os filtros que dá pra botar, tá? Aqui eu vou para São Paulo. Não vou alimentar tanto, né? Bom, aqui então esse já é o sourcing. Muita coisa já dá pra extrair daqui pra vaga. Por exemplo, recebi lá uma vaga de Java com Angular. É claro que nunca é só isso, né, gente? Pede Java, Angular e um monte de coisa. Então, aqui tu já pode filtrar por um monte de itens. Por exemplo, questão de competências, empresas atuais. Por exemplo, tu tá trabalhando lá para uma grande empresa de financeira e tu quer pegar pessoas concorrentes dela. Pode pegar aqui, sei lá, Bradesco, Itaú, né? Só um exemplo. Algumas consultorias que trabalham também com financeiro, né? Pode pegar aqui também ou pesquisar uma empresa específica. Eu quero pegar todos da empresa Cogna. Nem sei se existe essa empresa. Vou ver se existe. Existe. Eu quero pegar todo mundo da Cogna Educação. Então eu vou lá, ou Cogna Tecnologia. Exibir resultados aqui. Então, tipo, não tem, né? Aqui que essa pessoa não tem aqui com esse filtro, né? Não quer dizer que não existe Java dentro dessa empresa também. O grande erro do recrutador é achar que isso aqui
o que vai me dar tudo ali vai ser a bala de prata, né? Então isso daqui não é bala de prata. Por exemplo, posso botar aqui, tirar toda a minha pesquisa e botar só Java. Também não vai aparecer, né? Acho que eles não têm Java lá mesmo. Esse parece... Esse Java pode não ser a skill deles também. Esse .NET eles têm. Realmente eles não trabalham com infraestrutura, será? Estrutura. A gente tem uma pessoa de infraestrutura aqui dentro. Mas enfim, esse é só um exemplo que eu queria dar, né? Exemplo ali meio esdrúxulo. Que nem sempre aquela palavra da tua pesquisa booleana é o que vai te dar o resultado para tudo. Né? Vamos lá de novo, Java. Aqui ele já fica salvo, tá, gente? Tudo. Tá, a gente não quer nessa empresa. Se quiser aqui de novo. Pessoas. Então acho que do sourcing era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Vamos fazer aqui agora um pouquinho sobre... Falar, né, um pouco sobre abordagem, que eu acho que é interessante. E sobre abordagem é muito importante para nós. Principalmente ali quando é de fato que a pessoa que você abordou... Assim, abordei, sei lá, 30 perfis de .NET com RabbitMQ e AWS. Tu quer que essas pessoas te retornem, correto? Então, assim, não adianta só você sair disparando mensagem para todos os lados, né? Sem ter a análise ali do perfil da pessoa antecipadamente se ela se encaixa, tá? Estrategicamente, posso mandar convite para a pessoa abordando ela, mas pedir indicação? Pode, né? Mas a gente tem que fazer então com o intuito disso, tá? Então sempre tem uma mensagem padrão sobre abordar pessoas para pedir indicação e abordar pessoas para ofertar uma vaga, por exemplo. Né? Então a gente tem esses dois tipos aí de abordagem que pode ocorrer. Claro que os textos ali vão ser diferentes se precisa ser... como é que eu posso falar para vocês? Os textos eles precisam ter um direcionamento. Né? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui uma questão... Como é que funciona que a gente pode abordar aqui. E a gente já... Vou mostrar minha tela de novo para vocês. Vamos lá. Vamos abordar esse perfil aqui, então. É o meu outro perfil, tá, gente? Então eu vou abordar aqui pra gente só ter um... quando eu acesso o perfil de uma pessoa, eu analiso aqui pra ver a última empresa que ela tá, no mínimo as 3 últimas. E sobre, né? É bem relevante aqui pra um sourcing, né? Que tecnologias que ela tem, como contato, o que ela faz. Daí, a partir daí eu abordo a pessoa, né? Se ela se encaixa na minha vaga. Tipo, aqui vamos supor que eu tô com uma vaga de Tech Recruiter. Existem casos, tá? Esse aqui é um caso muito importante, tá? Por exemplo, aqui, peguei o perfil da Gabriela. A Gabriela é um perfil que se encaixa na minha vaga de Tech Recruiter, na minha JD, né? Description. E a partir daí, eu vou abordar ela, né? Então, muitos recrutadores também não sabem que, às vezes, a conexão ela não fica só aqui em cima, né? Ela fica também nesse cantinho escondido. Tem que ir aqui em mais e usar o botão de conexão que fica escondido aqui. Então, quando eu vou em conectar, ele pede um e-mail, por exemplo, no caso da Gabriela. E existem muitos casos de desenvolvedores que pedem esse tipo de e-mail. Né? Então também já é um alerta aí para os desenvolvedores que deixam esse tópico ativo. Eles ativam lá no LinkedIn deles, porque muita gente não vai ter o e-mail deles e não vai poder entrar em contato, entendeu? Então assim, eu preciso saber o e-mail pessoal daquela pessoa para poder entrar em contato com ela. Tá? Então assim, por exemplo aqui, Gabriela, se eu for em dados de contato, ó, eu não sou conexão dela, tá vendo? Então assim, eu não sei como entrar em contato com ela se não for aqui pelo e-mail. Então aqui ela tem o e-mail, por exemplo. Todos têm, então a maioria não vai ter. Ou a pessoa deixa aqui também no sobre, né? Então aqui no sobre ela pode deixar o contato dela. Então às vezes o pessoal dificulta também o acesso ao seu perfil. Querer também. Então eu vou aqui. Se enviar sem nota. Bom, ainda sobre o sourcing, né, gente? Muito importante a gente ver que uma JD que eu tenho, eu vou mostrar pra vocês aqui numa vaga de Python, que inclusive eu adoro trabalhar vagas de Python, né? Aqui, por exemplo, a JD de Python que eu tenho uma vaga sênior, né? Híbrida em Fortaleza. Tá? Aqui pede Python, né? Essa pessoa ela precisa ser desenvolvedora, ter automação e saber trabalhar com APIs, tá? Lembrando que, né, gente, é muito importante você entender que o descritivo da vaga, quando não tiver senioridade aqui em cima,
Tipo, essa tem aqui, né, sênior. Mas muitas vagas na descrição já fala sobre a senioridade, né? Ah, Gabriela, é regra? Não, não é regra, né, gente? Mas, por exemplo, assim, se tu recebe já do cliente uma vaga para trabalhar e ele fala pra ti assim, ou nem fala, né? Fala, às vezes não fala. Fala, essa vaga, por enquanto a gente ainda não sabe a senioridade, né? Na verdade, o descritivo ela já entrega a senioridade. Por exemplo, aqui, ó, perfis que transformam, né, transformação de carga, ETL e ELT. Geralmente, um júnior não começa trabalhando com isso dentro dessa parte, né? Então, por exemplo, orquestração, né? Então, nem sempre um júnior faz orquestração, né, seja ela qual for. Então, essa parte aqui, de algumas palavras, tu começa a entender que API REST, nem todo júnior entende sobre isso, né? E eu não estou falando que o júnior não vai entender isso, que ele não vai ter isso, ou que ele, mas Gabriela, eu como júnior já nem sei trabalhar na transformação e carga. Legal, bacana pra ti, mas nem todo júnior não é uma regra ter isso, né, quando inicia na parte de desenvolvimento de Python, tá? Então, indo aqui para as nossas buscas, eu já até tinha gravado esse vídeo aqui, mas eu perdi ele. Então aqui eu tinha feito algumas palavrinhas chaves aqui. Por exemplo, a primeira eu tinha colocado essa, né? Só vou mostrar aqui, retornar, né? Lembrando que a gente busca aqui as palavrinhas chaves, né? Usando aqui, pode usar ou não a pesquisa booleana, tá, gente? Uma coisa muito importante que eu sempre deixo claro. Sou obrigada a usar a pesquisa booleana para encontrar perfis? Não, tu não é, tá? Mas, por exemplo, aqui meu LinkedIn estava dando um problema na busca da localização das pessoas e eu tive que buscar na busca booleana, entendeu? Então é bom saber que existe todas as outras possibilidades possíveis ali de você buscar um perfil, por exemplo, né? Então aqui na minha busca inicial, eu botei só Python, automação, APIs e a pessoa de Fortaleza, porque aqui no meu link não estava dando para buscar. Deixa eu ver se vai dar agora. Ó, não tá dando. Ele abre uma telinha e sai, né? Não tá dando. Mas enfim, o que aconteceu aqui? De cara, tu já vê que vem que as cientistas de dados, mas nenhum aqui, se tu for olhar, somente um, na verdade, né? O Emanuel, é desenvolvedor, tá? Com exceção dele, né? O que eu posso mudar aqui? E eu fiz anteriormente. Deixa eu botar aqui. Saí sem querer, desculpem. Ó, eu vou aqui em Python e insiro developer. Então, assim, sim, né, gente? A pesquisa booleana, ela serve justamente para você inserir o que você quer e excluir o que você não quer, né? Então, quando eu insiro na minha pesquisa Python Developer, eu já estou excluindo QAs e cientista de dados, entendeu? Daquela busca, né? Ah, mas isso não vai aparecer? Não estou dizendo que não vai aparecer, né? Então, se você botar essa pesquisa aqui e aqui embaixo, você vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5 slots que você pode entrar e pesquisar pessoas, né? Até quando um dono de vaga te pergunta, Gabriela, eu tenho uma vaga com Node e Node, deixa eu pensar aqui, Node e Go, por exemplo, para trabalhar, né, numa empresa aí. Quantas pessoas tem no Brasil dessa linguagem? Tu pode pegar aqui uma média desses slots que você tem, lembrando que, claro, você vai ter conexão de primeiro, segundo e terceiro grau, né? Então, assim, tu não vai saber exatamente quantas pessoas tem no Brasil daquela skill, né? Isso é impossível. Mas tu pode ter aqui uma noção do que aparece para você, né? Não precisa ir sem dado nenhum também, né? Então aqui tu já pode ter uma noção de quantos slots tem. Cada slot geralmente costuma ter 10 pessoas, tá? Então vamos contar aqui, ó. Matheus 1, Rafael 2, Pedro Nicori 3, Manuel Silva 4, Letícia 5, Márcio Monte 6, Felipe 7, Caio 8, Alex 9 e Henrique Freitas 10. E o 10, já decorei até isso daqui. Mas cada slot tem 10 pessoas, quer dizer que aqui tem 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, né? Entendeu? Então a gente sempre tem que cuidar também esse número, porque vocês vão ver que isso ao longo prazo vai fazer diferença você saber durante uma call com o cliente, tá bom? Bom, então basicamente é isso. Eu tinha escolhido aqui anteriormente o Henrique Freitas, né? Pra gente poder mandar mensagem para ele e analisar o perfil dele para aquela vaga em especial. Lembrando que o Henrique aqui, para essa vaga, tá, gente? Não estou julgando o perfil do Henrique como um perfil pleno, mas ele encaixaria provavelmente como um pleno sênior, mas não como exatamente somente 100% sênior, tá? Então a gente tem que ter isso em mente também. Não, estou abordaria ele, sim. Abordaria ele pelo tempo de experiência que ele tem e já passou nas empresas, né? Então isso para mim é muito importante, tá? Também temos outros aqui que a gente pode avaliar. Ó, esse Caio aqui, vamos abrir ele.
Sim, o Alex Coelho também. Então, vamos ver dos três aqui qual que seria mais sênior para essa vaga, tá? Lembrando que, no momento que você faz a pesquisa aqui em cima, booleano também pode botar senioridade, tá, gente? Eu não quis botar senioridade porque eu não faço inicialmente uma seletivização assim tão hard work, né? Nada. Deixa eu ver aqui. É que esse rapaz ele deixa claro que ele é júnior, tá? Então, nesse caso em especial, eu vou deixar ele para uma segunda instância. Vamos ver o Alex Coelho. Então, developer. Estagiário. Depende, para algumas empresas vão ver ele como um pleno e algumas empresas vão ver ele como um júnior. Tá? Vamos botar aqui. And senior. Tá? Vamos pesquisar aqui, vamos ver se aparece. Lembrando que até agora eu mandaria mensagem para o Henrique. Temos aqui um. Márcio Monte. Lembrando que o nome disso aqui se chama Source e tu é uma pessoa tech sourcing que está fazendo source, tá? Então buscando pessoas ali de alguma forma. E para isso tu precisa saber buscar também, né, gente? Isso é muito importante. Não é só jogar lá meia dúzia de palavras e achar que achou o perfil, né? Aqui ele se denomina senior, né? AI e Cloud Architecture, inclusive arquitetura, muito importante. Lembrando que a arquitetura vai estar ligada com essa palavrinha aqui, ó. Cadê? Orquestração, tá? Então isso é muito importante. 4 anos. Ano e 9. E aqui ele tá 4 anos e 7. Então eu abordaria ele também. Nesse caso eu mandaria assim, ó, pro Márcio, tá? Oi, Márcio. Tudo bem? Estou com um grande desafio para você aqui na empresa. Um zoom aqui para vocês, eu não sei se vocês estão vendo, né? Ó, na empresa X. Não vou botar nome de empresa nenhuma, né? E eu gostei muito do teu perfil para nossa vaga. Principalmente a quantidade de tempo com Python. Gostaria de falar? Segue descritivo. E sim, para o Márcio eu mandaria o descritivo, né, gente? Porque tudo que tu não vai querer perder é um arquiteto, né? Um senior back-end Python com um pezinho em arquitetura. Tá? Daí eu mandaria aqui. Não vou mandar porque, né, essa vaga ela não está aberta ativamente, tá? Mas basicamente é isso que eu mandaria pro Márcio, por ele ser sênior. Lembrando, abordagem estratégica, tá? Pro Henrique, o que eu mandaria? Como falei pra vocês, Henrique pode ser considerado um pleno. Não é uma regra, tá? Henrique. Boa tarde. Tudo bem? Estou vaga de Tom híbrida em Fortaleza. Só para começar. Daí eu mandaria mais básico, sim. Mandaria pro Henrique toda a informação numa segunda conversa. Ele pode dizer também que não topa conversar, que ele está fechado para oportunidades e que ele não é o momento. Né? Então, seria isso, gente, que eu queria mostrar aqui do sourcing, né? Lembrando... Opa, Python, botei errado aqui. Lembrando que é muito importante que vocês avaliem sempre a mensagem, né? Versus o perfil aqui. Daí vocês vão dizer, mas eu preciso abordar 40 perfis em, sei lá, 2 horas, né? Não vou conseguir avaliar tudo de uma vez só. Tu pode avaliar aqui as 3 primeiras empresas, né? Certo? E usar o Ctrl F para achar o que tu quer. Por exemplo, aqui no caso do Henrique, deixa eu ver se ele tem automação. Tem. Se ele tem Python. Claro que ele tem, né? Mas. Ó, tem. Qualquer outra que a gente precisava é API, né? Ó. Pronto. Usa o Ctrl F e pesquisa as palavras-chave, né?
Que no caso seria ali o que uma IA faria pesquisando palavras-chave dentro do currículo dele. Certo? Então é isso do sourcing, gente. Vamos continuar aqui com sourcing, né? A gente vai abordar aqui alguns perfis, só para exemplo, tá? A gente segue depois, então, falando um pouquinho da JD, tá? Que é a Job Description, ou se você preferir, descrição da vaga, né? Que a gente está no Brasil. Vamos lá. Então eu vou abordar aqui, por exemplo, vou pegar como exemplo aqui uma vaga de Tech Recruiter. Esse é o JD, tá? Esse é o JD Job Description, né? Vou dar um zoom. Depois eu dou mais um zoom. Vou procurar aqui meu outro perfil. Silva. Tô no meu segundo perfil aqui. E vou abordar a Gabriela para uma vaga. Então, a Gabriela aqui, como ela tem poucos seguidores, esse aqui é muito de vocês, esse meu perfil, né? Ele tem 4.500 seguidores. Como ela tem poucos seguidores, o conectar ele geralmente fica aqui nessa ponta, tá? Então, conforme tu vai atingindo seguidores, o conectar ele some daqui. Mais. Então, assim, tem botões aqui no mais que muitos recrutadores iniciantes não exploram, né? Acabam, às vezes, decidindo que não tem contato fácil com aquele candidato, deixa ele passar reto. Então, às vezes, só clicar em informações de contato, por exemplo, se consegue algum tipo de contato com aquela pessoa, até mesmo no sobre. Eu sempre digo pra galera, coloca o seu contato no sobre, porque se o recrutador, ele é um recrutador iniciante, ele não vai ter esse intuito de catar mais contato, ele vai deixar de passar as informações de contato aqui. E também na questão do mais, ser alguma forma de te encontrar, tá? Então eu vou clicar em conectar e vou adicionar uma nota, né? Tem essa opção de adicionar uma nota, que no caso aqui, para o meu perfil, eles liberaram 300 caracteres. Não são todos os perfis que têm, tá, galera, direito a 300 caracteres. Então, sim, por isso que o recrutador ele é sucinto quando ele te aborda. E muitas vezes essa abordagem ela pode soar um pouco desrespeitosa, porque a pessoa ela vai te abordar em 300 caracteres. Ela pode só pôr um oi também, né? Eu já fui a pessoa que abordei somente com um oi, tá? Por N motivos. Foi uma estratégia que eu montei e acabou dando mais certo tu abordar somente pessoas mandando um oi do que enchendo mensagens de coisa, tá? Mas isso vai de estratégia, momento. E arriscar também. Né? Então eu vou botar aqui. Oi, Gabriela. Sei tudo errado aqui. Tô na minha mesa. Oi, Gabriela. Bem? Tu tem pouco caráter, quer botar muita informação? Já pra pessoa te aceitar e falar contigo, que pode ser o caso ou não, depender muito da estratégia que tu toma para aquele processo, eu vou ser bem sucinta aqui. A Gabriela já tem bastante tempo de experiência e não vou dar tantos detalhes. Estou com Twitter. Certo. Está remota. Aí vou mandar isso aqui. Ah, mas Gabriela, te falta muita informação aí. Falta salário, falta contato do recrutador, falta N coisas. Legal. Dependendo do perfil que tu busca, é legal tu botar já valores de início se tu é liberado. Caso não, sempre também é importante deixar claro que durante o teu processo seletivo, todas as informações elas são passadas, inclusive o salário. Posso botar isso aqui também, né? Processo seletivo. Passar todos os detalhes. Durante o nosso processo seletivo, costumamos passar todos os detalhes, tá? É isso. E deu 190 caracteres de 300, né? Caractere. E enviamos para a Gabriela. Tá pronto, enviamos pendente. Agora eu tenho que esperar ela aceitar pra gente poder, a partir daí, conversar, tá?
Então, lembrando, gente, se você não aceita aquele convite, não tem como a gente conversar. Então, tem isso também, tá? Porque nem todo recrutador iniciante vai ter valor para investir no LinkedIn, né? E nem toda empresa também cede LinkedIn Recruiter ou qualquer outro tipo de LinkedIn para o recrutador. Tá? Acho que da parte de sourcing era isso que eu tinha para mostrar para vocês inicialmente, não vou me estender aqui. Só vou mostrar agora para vocês a JD, que a gente tinha falado lá, que é a Job Description. É muito importante ter a JD para o candidato, né? Job Description, e enviar para ele. Então, isso aqui, depois que a Gabriela me aceitar, eu posso mandar para ela o link dessa JD. Então, posso copiar o link aqui, ver página, encerrar vaga ou excluir, né? Lembrando que esse é o sistema da Bravito que eu utilizo, né, para trazer coisas e conteúdos aqui para o canal, para a gente falar um pouquinho sobre, né, como é que funciona o processo aqui da nossa parte, tá bom? Então, lembrando aqui que vai ter a descrição da vaga, as responsabilidades que aquele recrutador vai ter dentro daquela empresa, né? E aqui a gente mostra os requisitos que é solicitado, né? Diferenciais, faixa salarial, não é todo JD que tem faixa salarial, alguns têm outros, abrem outras não. Depende muito de cada processo de cada empresa, tá? E lembrando, gente, muito importante aqui um fato que muitas pessoas deixam passar. O recrutador, ele se adequa ao processo da empresa, né? Então, se a empresa tem um processo compliance de não passar o valor para candidatos em hipótese alguma, isso tem que ser colocado em prática pelo recrutador. Então, pode valer o emprego daquela pessoa lá, sabe? Então, isso a gente às vezes tem que tomar, assim, um certo cuidado devido a isso, né? Então, quando isso acontece, geralmente o recrutador ele costuma avisar. Na segunda etapa, a gente passa o valor da vaga, ou, essa vaga aqui em especial, a gente passa o valor da vaga, entendeu? Então, geralmente é sempre bom tu, profissional, que está recebendo aquela abordagem, conversar sobre isso também. Não tomar como um ataque pessoal. Né? E processo seletivo. É importante saber as etapas também, né? Já ter pinado aqui o tipo de processo seletivo que acontece dentro dessa JD. Então, JD, na verdade, é isso, gente. A job description é muito importante ela ter o título, senioridade, né? A descrição, a responsabilidade da pessoa, os requisitos e os diferenciais. E, obviamente, se você, recrutador, puder divulgar, né, a faixa salarial é muito importante botar essa opção, caso você não possa divulgar. Também pode colocar no seguinte, por política da empresa, a faixa salarial será passada em etapa X. Entendeu? Daí aqui embaixo tá as etapas. A pessoa vai saber que etapa que é passado o valor do salário. Então, expectativas setadas desde o início, todo mundo feliz. Né? Então, o JD nada mais é do que isso. Tem outros aqui para mostrar para vocês até. As vagas. Tá aqui. Aqui, ó. Pessoa desenvolvedora Python e engenheiro de Analytics Senior, por exemplo. Né? Aqui, mesma coisa. Ó. Título. A vaga. Descrição. Aqui, responsabilidades. Requisitos diferenciais. Parte salarial e processo. Tá vendo que o processo dessa mudou? Então é de vaga para vaga, gente. Às vezes tem que ter uma certa paciência e ir conversar com o recrutador. E o recrutador também trazer ali mais informações do processo, tá? Então, basicamente era isso. Cadê? Falando agora do Hub de Talentos, que para nós é muito importante. Até mostrando aqui um pouquinho do meu. Eu criei o Hub de Talentos recentemente, inclusive, isso é um dos meus maiores. Um dos meus maiores projetos aí que eu estou desenvolvendo. E sim, gente, eu construí ele apenas em 2026, porque era um projeto que eu queria fazer bem feito e acabei ali deixando isso sempre passar de lado. Por isso que hoje estou aqui gravando esse vídeo dizendo para você, recrutador, está iniciando em 2026. Primeira coisa que você deve fazer é seu hub de talentos, né? Se eu tivesse feito meu hub de talentos em 2019, gente, eu teria com certeza, no mínimo ali em torno de 10 mil pessoas hoje no hub. Né? Então, assim, pela quantidade de processos e pessoas que eu conversei, proximidades que eu fiz ali com conhecidos dentro da área de TI. Então, essas pessoas já conhecem meu trabalho, já sabem como eu entrego e como eu faço, né? Como eu levo a vaga até eles, entendeu? Então, como eu disse, por mais que você tenha uma empresa que você atenda, a forma de atender no mercado vai ser única e exclusiva sua. Então, assim, você precisa sim manter esse relacionamento com as pessoas de mercado de alguma forma, tá? E quando eu falo pessoas de mercado, é pessoa de mercado de TI, pessoa de mercado de logística, de SAP, né? Enfim, as vagas que tu trabalha, tá? Mas Gabriela, eu trabalho só vaga de logística, cria um hub mesmo assim? Sim, vai criar um hub
não precisa ser focado só em TI, né? Eu foco em TI porque eu trabalho bastante vaga de TI. Mas o meu hub, gente, eles não têm só pessoas de TI. Pessoas de logística, tem pessoas de SAP. Nem sempre SAP só vai ser TI, né? Então você tem que ter essa noção de ter esse hub aí desde o início da carreira de vocês, tá? Isso é muito importante, é um ativo gigantesco que você tem aí por tempo, tá bom? Então aqui eu trago um pouquinho sobre ele, né? Atualmente meu hub está com 180 pessoas cadastradas. Não vou abrir aqui para não expor, né? As pessoas, enfim. Mas são essas as dicas aí que eu tinha, né? Para trazer para vocês aí e a gente poder falar. Então, por hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Essa segunda etapa aí de estou começando como Tech Recruiter, o que eu faço agora, né, Tia? E começar como Tech Recruiter sempre pode dar, né? Acho que como Tech Recruiter ou qualquer outra profissão aí sempre dá um friozinho na barriga. Mas é uma carreira bem dinâmica, né? Então tem bastante desafio, mas ao mesmo tempo é bem gratificante. Tem bastante coisa ali que tu aprende em processo, juntamente com o desenvolvimento das pessoas durante, né, as entrevistas. E outra coisa muito importante, recrutador, que você que está assistindo aqui, seja uma pessoa curiosa, né? Estude, né? A parte técnica, ela é muito importante que você aprenda, principalmente, né, entender ali o que é uma linguagem de programação, o que é um framework, né? Para que serve cada coisa, né? Então muita gente pergunta para mim, Gabriela, eu preciso programar para ser um tech recruiter? Eu sempre digo que não, né? Mas assim, eu estaria mentindo se você não aprendesse algumas metodologias que a área de TI ensina, né? Tipo, o que é, por exemplo, uma linguagem ubíqua, né? O que é, por exemplo, um processo post-mortem, né? O que mais aqui que está fresco na minha cabeça, que eu poder assim que você busque entender essas metodologias, né? Mas a coisa da mensageria, né, que a gente trabalha muito na mensageria FIFO, né, que é First In, First Out. Tem outras mensagerias também, né? Só que essa FIFO eu fui pesquisar a fundo para entender e ela vem da logística, né? Então, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, você vai aprendendo coisas que às vezes a metodologia também não vem só de TI, né? Então, tu vai aprendendo essas gramáticas, né? O pessoal fala muito em sopa de letrinhas, mas não é esse o problema, não é esse o grande problema. Claro que eu não aprendi TDD assim, né? Tipo, eu tive que ir atrás, né? Veio DDD, TDD, né? Todas essas letrinhas de QAs aí veio assim pra mim também, de qualquer jeito. Então, assim, seja curioso e aprenda isso, né? E outra coisa muito importante para um recrutador é ser ético, né? Eu não falo ético, eu vou seguir agora a cartilha de ética da empresa, né? Ética para você mesmo, né? Ética com seus valores, não abrir mão de quem você é durante alguns processos, né? Então isso é muito importante, né? Então trate os candidatos como você gostaria de te tratassem em um processo seletivo, né? Então um bom processo de recrutamento não é aquele que resulta em contratação. Até porque a gente não tem milhões de vagas para oferecer para todo mundo. E às vezes tu tem 15, 20 vagas e tu fecha uma no mês por N motivos, né? Então assim, deixa essa impressão positiva durante as tuas entrevistas e o teu processo e fortaleça a tua rede. Alimente o seu hub de talentos, né? Então assim, se tu gostou dessas dicas, quer mais conteúdo como este, comenta aqui embaixo qual a sua opinião, qual tem sido a tua dificuldade, né? O que você pensa sobre entrar nesse mundo tech em 2026, né? E o que te fez também entrar nesse mundo tech aí? Conta pra nós, tá bom? Te espero lá. Então tá, gente, é isso e até a próxima.